E olha, auxiliares do presidente Lula no Planalto avaliam que o projeto de aumento de taxas para bets, fintechs e também JCP será o teste para saber se a reorganização da base governista na Câmara dos Deputados funcionou. Vamos então já com quem costuma coletar os bastidores para a gente montar esse quebra-cabeça sempre aqui no nosso 3 em 1. Conta pra gente, Vitória. Oi, Evandro. Pois é, o presidente Lula, ou melhor dizendo, os auxiliares e aliados do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, estão dizendo que o projeto de aumento de impostos que o Ministério da Fazenda ainda não enviou, mas deve chegar no Congresso Nacional nos próximos dias, será o teste de fogo do governo para saber se aquelas mudanças feitas pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na base governista, na redistribuição de cargos, vai funcionar ou não. Vamos lembrar que algumas semanas atrás, Gleisi resolveu fazer uma limpa nos cargos que eram destinados a deputados de partidos de centro, tirou cargos daqueles deputados que não estavam votando com o governo, principalmente depois da derrubada daquela medida provisória que previa uma grande arrecadação para o governo, e ela colocou no lugar, nesses cargos que são, em sua maioria, de segundo e terceiro escalão, deputados que foram recomendados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também por líderes dos partidos, dizendo que são deputados que podem sim ser confiáveis e fiéis ao governo. Depois dessa reorganização, essa proposta de aumento de impostos vai ser a primeira grande dificuldade do governo lá na Câmara, porque na semana passada o governo conseguiu aprovar aquele projeto de corte de despesas que resgatava aqueles trechos de cortes de despesas da medida provisória, só que essa é uma temática que é muito mais palatável para os parlamentares, então é mais fácil deles aceitarem o corte de despesas, portanto não foi difícil para o governo conseguir votos dessa vez. Nesse projeto de aumento de impostos, que inclui, por exemplo, elevação de taxas das bets, das fintechs e também do juros sobre capital próprio, que é aquela forma de distribuição de lucros feita a empresas por empresas a acionistas, isso tudo tem resistência no Congresso Nacional. A gente já sabe, já ouviu diversas vezes de lideranças de centro que não há espaço no Congresso para mais projetos que aumentem impostos. Pois bem, o que os deputados de centro e as lideranças estão dizendo é que o governo pode ter uma chance difícil, apertada, mas pode ter uma chance se focar nesse projeto apenas a taxação, o aumento da taxação das bets. Hoje, o governo cobra cerca de 12% sobre o lucro das empresas dos sites de apostas. Esse valor subiria para 18%. E o que os líderes dos partidos de centro afirmam é que sim, essa parte que estava na medida provisória que foi derrubada teria a chance de avançar, porque existe quase que um senso comum ali no Congresso Nacional de que as empresas dos sites de apostas podem e deveriam pagar mais por ser uma atividade que não faz parte, de acordo com eles, de um setor produtivo que significaria, portanto, grandes perdas para a economia. Já em relação às fintechs e aos juros sobre capital próprio, que também estavam na medida provisória, um aumento de taxação nessas duas modalidades poderia prejudicar o setor produtivo. Inclusive, o líder do União Brasil no Senado Federal, Efraim Filho, que também é presidente da Comissão Mista de Orçamento, nos disse exatamente isso, que o governo consegue avançar desde que ele não mexa com o setor produtivo. Vamos também lembrar que o governo conseguiu aprovar esse projeto de corte de despesas, arrecadando aí uma expectativa de cerca de 25 bilhões para o ano que vem, para o orçamento de 2026. Só que ainda falta dinheiro nessa conta. De acordo com os integrantes e técnicos ali da CMO, o governo precisa aí de pelo menos mais 20 a 30 bilhões para conseguir o superávit da meta fiscal que ele tanto quer alcançar, de cerca de 34 bilhões. Então, precisa de um projeto para aumentar a arrecadação e deve ser esse projeto aí, portanto, de taxação das bets, fintechs e JCP. Resta saber se o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda vai ouvir os conselhos dos deputados e lideranças de centro para retirar fintechs e JCP e manter apenas as bets nesse projeto. Evandro. Obrigado pelas informações, Vitória. Bruno Musa, como é que você avalia essas estratégias para, de alguma forma, garantir que essa arrecadação aconteça? Que foi?
Não, é porque a base da discussão ela se torna normal e a gente passa a naturalizar que tem que ser sempre via da receita. E a questão é que nós estamos estrangulando a atividade privada. E eu aqui não estou falando da Bet especificamente, mas sim no geral. Cada vez mais a gente discute onde podemos extrair riqueza da sociedade em que engloba aqui pessoas, famílias e empresas. Por que nós não entramos no debate de fato? Percebemos que o governo tem sido o grande vilão ao extrair riqueza de maneira forçada da população e nos coloca um contra o outro. Ou seja, rico contra pobre, alto contra baixo, branco contra negro, não importa. A verdade é que nós estamos vivendo um momento de extração de riqueza de todos a favor do governo. E a gente tem que entender que o grande privilégio aí está na mão desses burocratas e tecnocratas. Então a discussão é, ok, vamos trazer uma isonomia, podemos discutir, mas que tal discutirmos a necessidade urgente de rebaixar os impostos de todos os setores? Todos. Significa que isso tiraria privilégio dos governantes. Por que que nós concordamos em que nós temos que nos sufocarmos cada vez mais para darmos os privilégios para eles, que deveriam ser os funcionários do povo? A lógica está invertida e o debate precisa mudar. Quero te ouvir, Piperno. Olha, eu vou pegar um trecho do que o Bruno disse, que é a parte que eu concordo. Seria necessário, sim, rebaixar impostos de todos os setores ou praticamente todos. Para que isso aconteça, quem não paga ou não paga quase nada tem que começar a pagar também. Essa é uma outra discussão que o Brasil tem que fazer. Então, eu acho que esse projeto ele prevê, por exemplo, o corte de despesas em torno de 30 bilhões de reais. Então, há alguns projetos sobre isso que estão parados no Congresso desde o final do ano passado, e inclusive nos supersalários. A bola está com o Congresso nesse caso. É o Congresso que tem que se coçar e tem que se mexer. Agora, eu me comprometo com a nossa audiência a publicar aí, mais tarde ou amanhã, uma entrevista de uma semana atrás de um neomarxista ligado ao PCO, PSTU e tal, chamado Armínio Fraga. Esse neomarxista, ele estava dizendo o seguinte, bom, os governos gastam muito e tal, isso é fato, é verdade, porém, não há por que manter isenções para LCA e LCI. O Armínio Fraga falando isso. Deixa eu só fazer rapidinho. Diga, por favor. O Armínio Fraga é aquele mesmo que, entre o primeiro e o segundo turno, escreveu na Folha de São Paulo um artigo falando que ele tinha sonhado que o Lula seria responsável, então ele daria o apoio ao Lula. Sim, e mesmo uma pessoa assim, com a experiência que tem 60 anos de idade, ele sonhou. Aí ele acreditou no Lula. Então, ele pode ter acreditado no Lula, não, mas o fato é o seguinte, deixando isso de lado, o Lula de lado, ele está dando uma opinião que, aliás, é corroborada por muita gente. O neoliberal Piperno, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você que é um jornalista experiente, eu falo isso de verdade mesmo? Sim. Sem ironia. Tudo bem, o executivo, o governo mandou para o Congresso, mas não é simplesmente assim, concorda? Você mandou e tá tudo bem. Não. Você tem que fazer lobby, pressão para a matéria passar. Governo Você que não sabe tem disso. maioria. Igual reforma da Previdência, você fica lá martelando no Congresso, negociando. Não me parece que é do interesse do governo. Mandei aqui, tá tudo bem, lá vem Mas ele já falou isso, ele insiste nisso, nesse corte. E ele é um governo de minoria, ele não vai aprovar isso sozinho.